BP Radio. Vamos continuar com o Silvio Santos falando francamente. Trágicas previsões para 1982. No México, Arnoldo Krumheller, famoso vidente e astrólogo, anunciou que no ano de 1982 haverá uma catástrofe sísmica que acabará com a Austrália, com o Japão, com o Chile e com parte dos Estados Unidos. Afirmou também que nesse ano vai eclodir a Terceira Grande Guerra Mundial. Segundo revela o astrólogo no jornal La Prensa da capital mexicana, de acordo com a leitura do calendário azteca, no quadrante esquerdo, o Nahui Olim aponta a segunda-feira, dia 5 do mês de julho de 1982, como o momento do perigo nos mencionados países. Eu estou com aquela frase, o futuro a Deus pertence, viu? Não, você sabe que esse calendário azteca era tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que o Hernán Cortés, aquele conquistador espanhol, chegou lá, eles não souberam, ele matou todo mundo, conquistou o México, eles estão procurando até agora. Por quê? De tão bom, que o calendário azteca era tão bom, que os espanhóis chegaram lá, o Hernán Cortés Não chegou entendi. lá, matou os aztecas todos, e eles não sabiam que ele ia chegar, de tão bom pra prever o futuro, eles não sabiam. Mas aqui, 82 é a época do Campeonato Mundial de Futebol. 82 vai ser lá no México o Campeonato de Futebol. Não, vai não, haver não, um... não, Espanha, Ah, então tá errado. Então tá tudo errado. Bom, mas acontece que já muita gente tem falado, isso tem me deixado preocupado. Muita gente tem falado que vai acabar o mundo, que é 1981, 1982. Quer dizer, isso não deixa de ser uma notícia que deixa pessoas alarmadas. E aqui tem uma outra. Olha aqui, tá vendo? Aqui tem uma outra aqui. Olha aqui, ó. Ano 2000, fome e miséria. No fim do século, haverá 600 milhões de pessoas em estado de pobreza absoluta, segundo afirma um relatório do Banco Mundial. Aí não é astrologia não, hein? É um relatório do Banco Mundial, divulgado em Washington. O relatório adverte que os esforços dos países do terceiro mundo para superar a pobreza serão prejudicados pela redução do crescimento econômico mundial, pelo aumento das barreiras alfandegárias nos países mais desenvolvidos e pelas limitações à ajuda externa nos países mais ricos. O documento de 120 páginas, o primeiro de uma série de relatórios sobre o progresso dos países em desenvolvimento a serem publicados anualmente pelo banco, informa que 900 milhões de pessoas, um quinto da população mundial, vivem hoje em condições de pobreza absoluta ou abaixo de qualquer definição razoável de decência humana. Bem, vamos deixar então o ano de 1982 e vamos passar para esse relatório do Banco Mundial. Primeiro, eu queria saber o seguinte, 900 milhões de pessoas é um quinto da população mundial atualmente? O mundo tem, previsivelmente, 4 bilhões e meio de seres humanos. Atualmente? Atualmente. E desses 4 bilhões e meio, 900 milhões de pessoas estão passando fome, estão em condições de pobreza abaixo de qualquer definição razoável da decência humana? Essa é a estimativa que o Banco Mundial faz. Agora, né? O que se diz é que é bem mais do que isso. Quer dizer, mas e onde estão essas pessoas? Estão na Índia, 1 bi. estão na China, estão aonde? Não, principalmente naquela região asiática. Há uma diferença entre a subnutrição e a pobreza absoluta, quase que absoluta, quer dizer, aquela vida primária. Então, 2/3 da humanidade é subnutrida. 2/3. Aliás, dizem até que 70% da humanidade passa fome e 30% faz regime. É o que... Sim, mas, Samir, mas essas 900 milhões de pessoas, olha que é um bocado de gente, hein? São 9 vezes a população do Brasil. Onde é que elas estão? Em aldeias? Estão em tribos? Estão onde? Divididas principalmente na América Latina e na África. Principalmente. Na América Latina? Na Ásia. A Índia é campeã mundial da fome. Na Ásia e na América Latina. Mas, Gil, a Índia é campeã mundial da fome. É verdade. O problema então, na Índia morrem pessoas de fome? Morrem pessoas de fome. No mundo todo, lamentavelmente, no mundo que é nosso, nessa terra tão maravilhosa. Mas não podem comer nem vegetais que plantam? Não tem o que comer, a população aumenta brutalmente. Há muitos anos atrás, há 150 anos, um homem chamado Malthus previu isso e disse que o aumento da população se fazia numa progressão geométrica, enquanto o aumento da alimentação se faz numa progressão aritmética, devagarinho, ali...
Por quê? Porque é doloroso, o aumento da produção é doloroso, o aumento da produção. Ele requer trabalho, ele requer arado, ele requer mão de obra, ele requer terra, ele requer tempo. O aumento da população não requer tudo isso. Por É isso- sexo. por isso E que sexo é inventaram- coisa boa, todo mundo faz. Por isso que inventaram como é que se diz? A pílula. pílula A pílula. anticoncepcional, certo? E o percentual, dá licença, quer só corrigir, o percentual não é maior na Ásia, não. O percentual não é maior na Ásia. Em Do quê? número de pessoas, Que morrem de realmente... fome? Não, de subnutridas e que morrem de fome, realmente o número de pessoas é na Ásia, mas o percentual não é da E Ásia. é por isso que eu sou malthusiano, é por isso que eu peço sempre aqui, eu quero guerra, quero terremoto, Mas o quero Malthus não maremoto, quer quero Mas diz isso. uma matar coisa, todo diz mundo. uma coisa, Tem que o- morrer não gente. desejável. Me diz uma isso coisa, que eu o Gilmar, e quais são os países do terceiro mundo? Nossa, Os países do terceiro Brasil. mundo são esses países, olha aqui, existem os países do Oriente, os países do Ocidente, uns dirigidos pela Rússia, outros dirigidos pela União Soviética, e existe um terceiro grupo. Esse terceiro grupo Nos Estados Unidos. é a América Latina, pelos Estados Você falou Unidos. Rússia e De União um lado, Soviética. os Estados Unidos, de outro lado, União Soviética. Eu podia colocar entre a China Não, nisso eu aí. não entendi. E o Quer dizer, terceiro mundo são os países subdesenvolvidos. É a África, é a América Latina, é a Ásia. São os países desse terceiro mundo, que nem ficou no bloco americano, nem ficou no bloco russo. Bem, então os países do terceiro mundo são os que estão na pior, né? Quer dizer, os russos vão bem, obrigado, graças ao regime comunista, é o governo massacrando o povo, enfim, eu domesticando diria o assim, povo. graças ao regime capitalista bem, russo. Bem, mas exatamente. Por outro Então- lado, graças ao então- regime socialista americano. Exato. Agora, aqueles que não estão, aqueles que não estão na Rússia, que não estão nos Estados Unidos, quer dizer, estão passando fome. Estão no regime. E esse negócio de que os países do terceiro mundo vão continuar passando fome por uma razão, porque vai aumentar as barreiras da alfândega, quer dizer, os países mais desenvolvidos não vão deixar sair nada, e vai também, e vai o quê? Pelo aumento das barreiras alfandegárias nos países mais desenvolvidos e pelas limitações à ajuda externa nos países mais ricos. Não entendi Já isso. eu não Não acredito entendi. aí. Aí já- Peraí. Quer dizer que vai aumentar a fome, vai aumentar a pobreza, porque os países serão prejudicados pela redução do crescimento econômico mundial. É simples isso. As barreiras alfandegárias consistem em linguagem popular o seguinte: o país desenvolvido fecha qualquer possibilidade de entrada de mercadorias dos países. Então você não entendi. pode mandar para lá sapato, Entendi, quer dizer. porque eles não deixam Quer entrar. dizer É que protecionismo. os países né? subdesenvolvidos, esses que estão ficando cada vez mais pobres, vão ter dificuldades de vender os seus produtos para os países United States, quer dizer, a Rússia e Estados Unidos. Mas vai ocorrer, na minha opinião, um fenômeno também que poderá ocorrer, contrariando os próprios dados aí desse Banco Mundial de Dados. O negócio é o seguinte: é óbvio que os Estados Unidos hoje atingiu a posição que atingiu, a Rússia atingiu, alguns países atingiram, também por si. Então, no Brasil, realmente, se isso ocorrer, e não vai ocorrer no Brasil, nós vamos nos adaptar e vamos nos defender. Bom, quer dizer, em suma, o que está dizendo aqui, através do relatório do Banco Mundial, é que, não sendo Estados Unidos e não sendo Rússia, está O resto tá no ferro. numa Não pior. é verdade, mas não é verdade. O Brasil não tem problema de superpopulação. O Brasil pode ter Pelo uma população. contrário, né? O Brasil pode ter uma população 10 vezes maior. E outra coisa, o Brasil será esta é uma profecia que o Banco Mundial devia fazer. O Brasil será o grande celeiro do mundo, porque aqui existem as maiores reservas. Que Deus te ouça e Enquanto vamos vamos terminar o ajudar a programa. Amazônia, Vamos né? terminar o A programa. área Tchau, pessoal. agriculturável do Brasil é o mínimo. Tchau, pessoal. Até amanhã, quando nós voltaremos com o programa Silvio Santos. Tchau e muito obrigado. BP Radio.